dia! Somos alunos do Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira. Moramos no estado de Roraima, mais especificamente no município de Alto Alegre. E o tema do nosso projeto é a importância das florestas e seus benefícios promovendo a saúde e bem-estar na fase do climatério e da menopausa. Me chamo Emily, essa é minha colega Laura Sofia e o Felipe. Estamos no 9º ano, mais especificamente no 9º ano alfa. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2030, mais de 1,2 bilhões de mulheres já vão estar no climatério. Sabe-se que muitas mulheres buscam por tratamentos alternativos, como o uso de plantas medicinais ao invés de tratamento de reposição hormonal. O uso de plantas medicinais em tratamento de sintomas de desconfortos, doenças e problemas de saúde acompanha a humanidade desde os tempos remotos. É certo que o uso de plantas medicinais, além do seu recurso terapêutico, possui também um valor cultural, onde cada tipo de planta está associado diretamente ou indiretamente à sua região de origem e, consequentemente, à população, crenças e práticas culturais. No decorrer dos anos, diversas alterações ocorrem em nosso corpo devido ao processo de envelhecimento. Uma das quais é mais marcante para a vida da mulher é a chegada do climatério e menopausa. Baseado nessa vertente, buscaremos desenvolver o projeto agora na 3ª fase com um olhar especial. Exatamente. E como uma forma de responder à pesquisa, elaboramos o seguinte objetivo geral: verificar junto as mulheres que estão ou já passaram pelo climatério e se elas fazem uso de alguma medicação natural, oriundas ou introduzidas no bioma local para suavizar os sintomas do climatério e da menopausa. E para responder o objetivo geral, criamos os objetivos específicos. Temos identificar junto as mulheres da sede do nosso município e próximo da nossa sede, a comunidade indígena Raimundão 1. E qual medicação natural elas utilizam para suavizar esses sintomas. Verificar junto a literatura científica e se os remédios naturais utilizados eles têm comprovação científica aprovada. E também produzir um folder informativo acerca do assunto. A nossa abordagem foi uma abordagem qualitativa, com um método descritivo e com interpretativo. A nossa técnica utilizada foi análise bibliográfica e entrevista semi-estruturada. Os instrumentos utilizados na nossa pesquisa foram bibliografias, questões semi-estruturadas. As nossas participantes foram mulheres acima de 40 anos de idade. No total, 10 da nossa sede, 2 de cada bairro e 5 da comunidade do Raimundão 1. No total, 15 mulheres entrevistadas no nosso município. E o climatério é definido pela Organização da Saúde, a OMS, como uma fase biológica da vida e não patológica, que compreende a transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da vida da mulher. A menopausa é um marco dessa fase, com o último ciclo menstrual somente é reconhecido depois de 12 meses e a sua ocorrência acontece geralmente em torno de 48 anos de idade aos 50. Exatamente. E através das pesquisas realizadas na sede do nosso município e na comunidade do Raimundão 1, percebe-se que mais de 50% das mulheres, elas sabem ou elas fazem uso de alguma planta para suavizar alguns desses climatérios, alguns dos sintomas do climatério e da menopausa. E com base nisso, criamos um gráfico de pesquisa para saber os remédios naturais que elas utilizam para poder amenizar esses sintomas. E temos aqui o chá de amora com 35%, capim santo quina com 20%, erva cidreira com 15% e algodão roxo com 10%. Esses foram os remédios mais utilizados por essas mulheres. E de acordo com essas informações obtidas, os resultados eles foram organizados de maneira decrescente e percebe-se que a maioria das mulheres elas fazem uso do chá de amora, ele aparece de maneira predominante. E o seu nome científico é Morus nigra e ele suaviza alguns dos sintomas do climatério e da menopausa. Também temos o quina-quina, que tem uma ação antisséptica, ou seja, ele impede o desenvolvimento de vírus e bactérias, fortalecendo a imunidade da pessoa, além de ser anti-inflamatório. Temos também o capim santo, que alivia a ansiedade, o estresse e a insônia, que são um dos sintomas que as mulheres sentem, durante o climatério e a menopausa. Temos também, por fim, o
chá de algodão roxo, que é utilizado com fins medicinais para acalmar os sintomas do climatério, e ele possui propriedades anti-inflamatórias e antirreumáticas. Então sabemos que todos esses remédios eles têm funções muito boas e eficazes. Percebe-se que o climatério contempla algumas mudanças que podem ocorrer de maneira maior ou de menor intensidade, como ela falou, ansiedade, calor. Durante esse período, que acompanha a diminuição da função ovariana e que essa fase antecede a menopausa, naturalmente, alguns cuidados são necessários, como a prática de atividades físicas. Exatamente, a prática de exercícios físicos são muito bons, eles são remédios. O nosso projeto está na terceira fase. E na primeira fase, estudamos sobre a prática de exercícios físicos para suavizar esses sintomas. Então, aí sabemos que a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação são de extrema importância para que a mulher não sinta tantas dores nesse processo. E, além disso, a prática de exercícios físicos libera endorfinas, que melhora o humor da mulher. Então, já combate ali, já ameniza um desses sintomas. E muitas mulheres aqui do nosso município, praticam exercícios físicos, não só pela estética, mas sim também pelo condicionamento físico. Percebe-se também que a atividade física não é só para um corpo bom, para um físico bom, e sim para uma vida saudável e também para prevenir doenças como o AVC. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi analisar as dificuldades enfrentadas durante o climatério em relação às alterações fisiológicas.